Boa noite, bom dia, boa tarde, meus estimados amigos. Aqui é o professor Irving Susanivar em um vídeo mais de náufragos. Hoje teremos um tema especial que é sobre as virtudes, né? E como sempre, estamos aqui com o Haroldo Monteiro. Boa noite, Haroldo. Bom, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Seja Haroldo? bem-vindo aí. E estamos com o Diego Azevedo. Diego, boa noite. Isso, não te ouvimos, Diego. Não te ouvimos ali. Não, agora cortou, hein? Cortou de vez tua fala. Justo tua participação mais principal. Agora, Fala fala um mais. pouco, fala. Pode falar? Tá Alô? me ouvindo? Agora sim. Agora tô. Isso. Boa noite. Certo. Boa noite, Haroldo, Boa noite, mano. de longa data. A gente iniciou tentando no Facebook, né? Nós dois ali, Isso. batendo tal, cara, e tentando e observando a situação, né? Do entorno. E com a sobrevinda de um movimento intelectual dito conservador, né? Iniciante ainda. Mesmo assim, a gente notava e nota ainda que ainda há uma moralidade meio ainda baixa, ainda não desenvolvida, espiritualidade não avançada, embora talvez todos os movimentos se iniciem assim, né? E o tema Sim, das virtudes bem a calhar nesse momento. sim. O professor Olavo sempre falava, né, que a filosofia é assim mesmo, né, livre, né, conversando, né, como se faz, né, sem Sem amarras, pressão. sem pressão. Exatamente. Não tem outro jeito de filosofar, que ele dizia, né? E a Não, filosofia é o pai de todas as ciências, né, gente? exatamente. Sem pensar em o que fazemos e por que fazemos, não fazemos nada. Não fazemos nada, Ou acabamos exatamente. fazendo o que os outros O- o- querem que façamos, né, gente? exatamente. Fazer, a gente sempre vai fazer. Ou vai fazer uma coisa racional ou irracional, mas vai fazer, você tá entendendo? Porque Tem para onde alguém correr. está pensando, né? Alguém está pensando. Exatamente. Se não é você, é o outro que está pensando Alguém, por cara. você. Exatamente. Esse que é o problema. Então, muito bem, então vamos começar sobre as virtudes. O que seriam virtudes, gente? Vamos lá. Você pode falar. Tá. Pois é. Ó, começando aí, né? As virtudes, como estava lá naquela definição etimológica, lá do grupo que nós botamos, a virtude é como se fosse uma virtus, uma força, você está entendendo? Que é, de certa forma, seja uma propriedade, como eu posso dizer, é uma propriedade da natureza humana, né? Que precisa ser atualizada por meio de um hábito, né? Que vai trazer ela à tona, ou seja, compor um conjunto de disposições na alma, né? Que subordine ao corpo a uma determinada disposição que faça com que o indivíduo tenha uma capacidade de realizar um bem sem muita oposição sensível. Então, é como se Ah, fosse uma, hum. como eu posso dizer, uma interatuação ótima entre corpo e alma no sentido ontológico de um bem que o homem precisa realizar. Tá entendendo? Então, a virtude seria isso. Aí Não? tem uma pergunta, então. A virtude naturalmente tem que ser boa, então? Ou seja, a virtude é do lado bom da força ou pode ter virtudes negativas? Não, a virtude necessariamente é algo bom, né? Por quê? Porque precisa ser atualizada, ou seja, é uma disposição ontológica do homem que o homem precisa descobrir por meio do esforço racional, entende? Então, na medida que ele descobre por meio do esforço racional uma virtude que ele necessita para realizar o seu bem, você está me entendendo? Ele vai precisar, por meio desse descobrimento racional, adquirir uma disciplina adequada para, por meio das repetições, você está me entendendo? Poder habituar fisicamente uma disposição de ordem ontológica, você está entendendo? O Haroldo, mas a Santo Agostinho falava que a virtude vem de Deus, né? Ou seja, não era nossa, não Não, era uma pois prática, é, não era pois é. prática. Não, pois é. O Santo Você tá Agostinho. mais para Santo Tomás de Aquino, é isso, Haroldo? Não. São Tomás de Aquino tem, mas só que o São Tomás de Aquino também fala das virtudes teologais, né? Você está me entendendo? Que, de certa forma, está concordando com o Santo Agostinho. Porque o que o Santo Agostinho fala? Ele fala o seguinte, que
o homem tem as posições das virtudes, né? Só que o elo que guia todas as virtudes que estruturam ela na realidade é o que? A caridade. Você está entendendo? A caridade como um dom divino. Então, como cristão, nós recebendo o batismo, nós temos o quê? A totalidade dos dons do Espírito em potência. E o que são as virtudes do ponto de vista cristão? É uma emanação do desdobramento dos dons do Espírito na vida do indivíduo. Então, na medida que o indivíduo vai adquirindo esses dons, vai atualizando o grau dos dons do Espírito, né? Ele vai destravando, por assim dizer, certas virtudes. Você está me entendendo? Como uma emanação da graça divina. Então, não abole o esforço humano. O ser humano tem que buscar as virtudes, tem que desejar as virtudes e pedi-las ela a Deus, então, reconhecendo que a fonte para que essas virtudes sejam habituadas é a graça divina, você está entendendo? Mas aí é uma relação tênue entre Santo Agostinho e São Tomás. Funciona. Oi? Se pedir com insistência, se orar com insistência, funciona esse pedido da virtude. Funciona. Mas o homem no pecado, o homem no fundo do pecado, tem a vontade de procurar a virtude? Aí que entra as virtudes teologais, você está entendendo? Por quê? Porque eu não vou amar se eu não souber que Deus existe, não é isso? E se Deus me deu existir, foi uma revelação divina. Então, é uma força transcendente. Pode falar. Um fundo cultural que entra aí também na jogada toda, que vai, de certa forma, ou desnaturar a finalidade verdadeira da virtude, que tem a ver com a busca essencial do bem, ou seja, da essência mesma do bem, no sentido aristotélico, né? Mas, assim, por outro lado, também tem a influência negativa da cultura, né? Que talvez possa até ser uma ação demoníaca, no sentido de desnaturá-las, desviá-las Sim, com para... certeza, porque tem culturas melhores que outras, hein? Não é não? Porque tem um problema das virtudes que elas não podem ser adquiridas na ignorância. Elas precisam do conhecimento, né? Elas precisam que o homem busque a verdade, né? Procure se aprofundar na verdade, para que adquirindo o conhecimento ele possa então desejar as virtudes. Você está entendendo? Bom, quando falamos que a virtude produz bons frutos, é isso mesmo que estamos falando, né? Estamos falando de práticas, né? E quando falamos de práticas, estamos falando de quê? Estamos falando de ações, né? Práticas, né? Ou seja, tipo a caridade, que estão falando ali, né? Essas Só que são a caridade, fé, esperança e caridade são virtudes teologais, entendeu? São como uma assim, força teologais? transcendente. Porque é uma força transcendente de Deus. Não é uma virtude própria do homem, é uma virtude que Deus nos dá por infusão do batismo, entende? Uhum. Só que está Tem em. as chamadas virtudes cardeais e as teologais. Isso. Lewis fala disso. Ele diz que as cardeais são a prudência, a temperança, a coragem e a fortaleza. Ou É seja, a fortaleza, exatamente. acho que é isso. E as virtudes teologais seriam as que o Haroldo falou: a fé, esperança, caridade. Essas são cristãs. Exatamente. E no contexto do desenvolvimento das virtudes humanas, no contexto cristão, você de certa forma, um influxo da graça. Você está entendendo? Que vai por meio do amor, porque qual é a lógica da realidade cristã? Eu recebi o batismo, aceitei a revelação, eu tenho uma fé, não é isso? Então eu vou buscar amar a Deus o quê? No próximo, não é isso? Então, qual é a causa eficiente exatamente do desenvolvimento das virtudes cardeais desse ponto de vista vai ser o amor, a caridade. Você está entendendo? Essa é a concepção de Santo Agostinho. Né? Entendeu? Quando as pessoas pensam em virtude hoje, pensam em lealdade, obediência, amor aos pais, e isso entra onde? Não são nem cardeais, nem teologais. Porque você tem. Quer falar, Gil? Pode falar. Acho que não ouviu. Tá. Não estamos te ouvindo, Gil. Tá. Lembro para vocês olhar na câmera, gente, tá? Olha na câmera quando você fala, tá? Beleza.
o que que acontece? Você tem 4 virtudes cardeais, como o Diego estava falando, né? Que é, no caso, a prudência, a justiça, a coragem e a temperança, não é isso? E também, em torno dessas virtudes, elas têm outras virtudes, você está entendendo? Que são virtudes secundárias, terciárias, assim vai. Eles falam cardeais, por quê? Porque são virtudes, vamos supor, é como se fosse assim, tivesse um exército de virtudes, mas tem um general do exército. O general do exército seria essas virtudes cardeais, você está entendendo? Elas são virtudes fundamentais para o desenvolvimento das outras. Então, se você não vai conseguir desenvolver qualquer outra virtude sem primeiro essas forem desenvolvidas. Então, tem uma hierarquia, entendeu? Uhum, uhum. Diogo? Diego? Tudo bem? Tá bom. Muito bem. Então, agora outra pergunta, Haroldo. Existem virtudes fora o cristianismo? Não, existe. O mundo grego, romano, todo mundo afirmou. Isso aí é de conhecimento humano, entendeu? Mas A se novidade Santo Agostinho diz que vem de Deus, como podemos entender isso aí? Não, mas só que veja bem, no mundo grego-romano, no fundo estava a ideia Se de Deus porque criou tudo, É, se oi, você. se Deus Opa, criou tudo, pode. então a gente parte dessa premissa. Diogo, tá, tá. Se Deus criou tudo, todas as criaturas são formas, sendo pagãs ou sendo cristãs. Tá fazendo um barulho, Diogo. Tá, tá fazendo um barulho. Não. Não, mas está suposto, porque se a compreensão de que o homem é um ser criado, né? Então, se o homem é um ser criado, ele tem uma finalidade, para atingir essa finalidade tem um meio, as virtudes são esse meio, você está entendendo? E o que se visava com a virtude? A excelência moral, você está entendendo? E, tipo assim, então sempre se entendia que a perfeição humana, se ele tem uma natureza, né, essa tendência dessa perfeição humana, o meio pelo qual atinge essa perfeição é por meio quê? Das virtudes. Então, de certa forma, está implícito, né, a concepção de criatura, ou seja, de um Deus criador nessa realidade, você está entendendo? Só que no cristianismo isso se tornou evidente que veio para o primeiro plano e condição de tudo mais, você está me entendendo? Ou seja, mesmo dentro de um contexto pagão, havia virtudes. Ou há, Havia virtudes. ou há virtudes. Podemos falar que há virtudes, Não, né? há virtudes. As virtudes, elas são um descobrimento primário. Você pega Pitágoras já falava dela, você está entendendo? E elas Então, praticadas vão nos levar irremediavelmente a Deus? irremediavelmente a Deus. No caso cristão, vai depender, evidentemente, da graça, porque o homem não pode salvar a si próprio. Os Sim, sim, sim. gregos achavam que, se eles praticassem a virtude, né, eles atingiriam um grau de perfeição, você está entendendo? Que podia ser moral e contemplativo. Beleza, como se fosse hegemonia, felicidade. Então, o meio pelo qual o homem pode ter a felicidade é o quê? A virtude. Mas eles não tinham a noção do pecado, entendeu? Então, eles achavam que poderiam chegar a isso, só que não pode. O ser humano, por si mesmo, não pode chegar à plenitude da sua própria existência. O que ele pode é, por exemplo, desenvolver determinada virtudes no sentido específico ali. Você tem, por exemplo, Nosso Senhor. Nosso Senhor ele tem as virtudes no sentido total, porque ele é Deus, né? Correto? Só que o mais perfeito santo não pode também desenvolver as virtudes totais da natureza humana. Ele sempre vai chegar a uma síntese, aproximar isso daí. Mas vai ter certos núcleos de virtude, seja do ponto de vista moral ou intelectual, que vai se desenvolver mais. Você está entendendo? Então é como que se fosse, pensa num jardim, onde todas as flores são belas, só que uma é mais bela do que a outra, você está entendendo? Então o que acontece? A pessoa pode atingir a perfeição um determinado conjunto de virtudes, mas não as virtudes totais, você está entendendo? Então, assim, ela tem um grau aí. E vocês acham que qualquer civilização, ao longo do tempo, quando ela fosse desenvolvendo mais virtudes, ele ia chegar a algum momento ao conhecimento do Deus Criador mesmo? Do nosso Deus? Não, não é possível. A razão natural ela tem um limite, entendeu? E é exatamente esse o problema. Há uma perfeição da natureza humana, mas ela depende de ser revelada. Por quê? Mas, Porque acho que
As questões fundamentais do ser, elas não podem ser articuladas de forma puramente racional. Elas podem ser descobertas. Eu posso enunciá-las, como de fato a filosofia enunciou com Sócrates, Platão e Aristóteles, da onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da vida depois da morte. Como que pode resolver isso aí? Só pode ser a encarnação do Verbo. Se Deus vir ao nosso encontro e revelar. Olha, vocês vieram dali. Opa, Não, acho que não falou, não. tá. Então, o que Aliás, acontece? pode falar. Opa, até perdi qual era a pergunta? Desculpa. Que se qualquer civilização praticando as virtudes, eles tinham Não que podia. chegar necessariamente ao conhecimento do Deus Criador, Não podia. do nosso Eles Deus. podiam chegar a uma ideia teísta, como de fato chegaram, né? O tal dos deuses dos filósofos, você está entendendo? Mas jamais Aliás, eles poderiam chegar à acho que dimensão da graça. após a revelação. pode falar, Diego. Vocês estiveram ouvindo bem? Sim, agora sim, pode falar. Eu acho que isso só é possível após a graça da revelação. Não entendi, desculpa, de novo. Isso, eu acho que só é possível após a revelação. Ah, graça da sim, revelação. exatamente. Bom, falando disso, eu pensando nos estoicos, né, com Zenon e todos os estoicos, você vê que a filosofia dos estoicos é muito parecida à cristã, né? E é engraçado que eles são contemporâneos, ou seja, os estoicos um pouquinho antes, né? Não sei, às vezes, assim, pensando romanticamente, eu fico pensando que foi uma graça de Deus para que quando se encontrem, e se encontraram com Paulo, né, isso aí, eles se integrassem, né? Aliás, né? Os estoicos se integraram no cristianismo e foi muito mais fácil aceito, né? E se você ler os escritos, por exemplo, qual que é o estoico mais famoso ali, gente? Quem? Epiteto, né? Não, aí outro, tem um outro. Pô, agora tu me pediu. Então, tudo Eu bem. acho que não, tem aquele outro Não, lá. não. Já é mais contemporâneo de Cristo, que tem vários livros, inclusive. Exatamente. Bom, e eles falam sobre o amor ao inimigo, perdoar o inimigo, o amor ao próximo e tudo, né? Então, quando Paulo chega com essa mensagem, foi muito mais fácil, né? Eu não sei, isso pensando romanticamente, não sei se foi isso, obviamente, mas correm, né, lado a lado, né? Cara, tipo assim, a razão natural pode chegar a uma certa compleição de ordem semelhante ao cristianismo. Só que o ser cristão houve um salto ontológico. Você tá entendendo? Uhum. Mas o que Deus fez por esses povos? E o que Deus fez por esses povos? Ele deu a razão natural. Paulo fala, até a natureza confessa, né, de Deus, né? Paulo fala em Atos, né? Isso. A natureza não mudou nada. Então, a razão natural aplicada sobre a natureza, ela descobre verdade. Só que tem um limite dessas verdades. Ele não vai, que é intransponível, aquilo que Jesus falou. Pela fé foi-lhe dado muito mais coisa do que a razão natural pode conceber. É por isso que Virgílio, ele coloca o limbo na sua Divina Comédia, né? Sim. Onde está, inclusive, Platão, Dante, né? Ele fala, acho que é Platão, né? Encontra Platão ali e outros. Aquiles também parece que está lá, né? Tá todo mundo do velho mundo, né? Até o Abraão, se fosse, não falo do Dante, botou lá, mas Abraão, Davi, Saulo, todo mundo que estava salvo no Antigo Testamento não acessou direto o céu, ficaram no limbo, entendeu? Quando Jesus desceu ao inferno, você está entendendo? E depois, quando ele voltou para a terra e consolidou, as almas santas vieram com ele e foram com ele para o paraíso, você está entendendo? Então, ele que abriu o paraíso. Antes disso, o paraíso estava totalmente fechado. Ninguém tinha entrado lá. Estavam lá os dois querubins com as espadas flamejantes. Ninguém entrava no paraíso. E Enoque? Pois é, Enoque e Elias? numa zona intermediária, que o paraíso não poderia ser acessado. Que saibamos, né? Enoque e Elias, né? Pecado, entendeu? Enoque tinha o pecado, porque ele nasceu de mulher. Então, todo mundo que nasce de mulher nasceu no pecado. Então, se nasceu no pecado, não pode acessar o paraíso, você está entendendo? A única que nasceu sem pecado na história da humanidade foi Nossa Senhora, no Antigo Testamento. Foi? Então, só ela poderia, tanto que ela acessou, ela foi assunta de corpo e alma, entendeu? Ela, assim como o nosso Senhor está lá, ela também está. Os santos estão em alma lá, em espírito, entendeu? Eles não estão em corpo, o corpo deles está morto, entendeu?
E ninguém entra no paraíso a não ser com o espírito. Por igual. Quando Bom, vier o juízo Moisés, final, né? aí vai ser encarnação. Oi? Moisés, Não entrou também, não. Ninguém entrou no paraíso. não? Não tem Ninguém aquela entrou. parte que fala, acho que está em Judas, né? Que Satanás, o anjo, né? Brigou Eles brigavam pelo corpo de pelo Moisés, né? corpo, né? Exatamente. Muito bem, então a Mas, pergunta. Oh, mas desculpa, Moisés morreu, não entrou na terra morreu. prometida. Qual é o símbolo aí? Se ele não entrou na terra prometida, que foi prometida como símbolo, imagina na terra real. Não dá para acessar. Bom, então a pergunta é: as virtudes, elas nascem necessariamente numa sociedade cristã, é isso mesmo? Não, as virtudes, elas são, como eu posso, características da natureza humana superior. Então, se você for pegar um ser humano superior, o que é o ser humano superior? Ele vai ter a vida das virtudes. As virtudes são a vida humana, em Mas não tem potência. como separar virtude cristã e virtude pagã, não tem como separar. Não, as virtudes cardeais é para um e para outro. A diferença do mundo cristão é por quê? Porque teve a infusão da fé. Agora você tem as virtudes teologais, que são exatamente a causa final de todo o desenvolvimento virtuoso humano. Entendeu? Antigamente, por exemplo, o que se entendia de virtude? Nós vamos adquirir a virtude aqui para ter uma excelência moral, para ter uma capacidade intelectual contemplativa superior. Ou seja, eles entendiam que sem a virtude não é possível atingir alguma manifestação superior do espírito humano. Tem que primeiro vencer a animalidade. E a animalidade é exatamente essa tendência humana para o vício. Naturalmente, o Uhum. ser humano tende para o vício, não é isso? Então, ele tem que fazer um esforço deliberado e consciente e racional no sentido de atualizar as disposições necessárias para que ele possa habituar a uma virtude, uma força para um bem. Né? Muito bem. A outra pergunta seria: que tipos de virtudes há? Teoricamente, segundo Aristóteles, você tem as virtudes morais, as virtudes dianoéticas, né? As virtudes éticas e dianoéticas. As éticas são as virtudes morais, as dianoéticas são as virtudes intelectuais, você está me entendendo? Então, você tem as morais, as intelectuais e as virtudes teologais, você está me entendendo? Aí, nesse caleidoscópio aí você tem, por exemplo, nas virtudes teologais, que são três, aí você tem as virtudes cardeais, que são as quatro, e aí você tem as outras virtudes que são combinações dos polos cardeais, entendeu? Por exemplo, vou dar aqui, que agora me escapou o nome de uma virtude específica, vamos pensar aqui, persistência, você está entendendo? Ela Uhum. tem alguma coisa a ver com a coragem, você está me entendendo? E uma certa temperança. Então, entre o polo, se você pensar numa cruz, você tem aqui a prudência em cima, a justiça de um lado, a temperança do outro e a coragem embaixo, não é isso? Então, a virtude entre a coragem e a temperança tem um conjunto de virtudes, você está me entendendo? Que dependendo de onde elas se aproximam, elas são mistas, elas têm tanto uma influência da coragem como uma influência da temperança e formam uma síntese de uma outra virtude. É como se fossem cores primárias, secundárias, terciárias, você está entendendo? Que aí vai Uhum. combinar. Agora, virtudes puras mesmo são essas cardeais, você está entendendo? Que aí são perfeitamente identificáveis em si por si. Por exemplo, você pega a prudência, é evidente, justiça, temperança e coragem, né? Então, mais ou menos esse é o jogo, né, entre virtudes. Não sei se... Sim, sim, sim. Agora a pergunta seria o seguinte: como buscar ou como praticar as virtudes? Primeiro, para você obter virtude, você tem que ter a ciência, porque você não vai conseguir fazer alguma coisa se você não sabe que existe, não é isso? Uhum. Aí, quando você tem a ciência, aí você pode praticar a disciplina, que Essa é ciência, essa exatamente ciência é dada ou é adquirida? essa ciência é um dom do espírito, né? Entende? Ela Essa ciência é desperta um em dom do você a espírito. necessidade, desperta a ciência de que nós É, podemos. entendeu? Por exemplo, se eu quiser ser corajoso, não é isso? Eu vou ter que aprender essa virtude. Então, o que eu preciso fazer para ser corajoso? Aí o cara, olha, tu vai conviver com uma pessoa corajosa, do que tem o conhecimento dessa virtude, ela vai te explicar, e tu aprendendo a forma dela, agora tu vai aplicar ela na matéria. Como é que tu vai aplicar ela na matéria?
se tu fizer a disciplina continuada. Por quê? Porque quando tu tiver a forma da virtude, tu desejar a virtude, tu quer aquilo, né? Tu vai ver que vai ter uma resistência do corpo. E é aqui que está a necessidade da disciplina. Você está entendendo? Aí, na medida que o indivíduo pratica a disciplina da virtude, ele vai habituar. O que seria habituar? Seria uma interatuação entre forma e matéria numa disposição ótima e sem resistência. Aquela coisa, aquela virtude que para ele seria um problema, que estava tendo resistência, por meio da disciplina e da busca continuada das ações correspondentes à virtude, elas habituando já não vai ter mais resistência para se viver delas. Por Vai exemplo, ficar natural, né? ela se torna natural, entendeu? Se torna cor natural. Da nossa natureza, quer dizer, né? Exatamente, entendeu? Num ponto, o que tu fez? Tu hierarquizou, de novo. Tu botou a alma sob o domínio do corpo. Sim, não sei se está claro, Gustavo. Sim, eu acho que está claro. Diego, Podia alguma coisa. Diego, não estou ouvindo? Não está nos ouvindo, não. Vocês estão ouvindo? Muito bem. Porque a lógica, só para concluir, para dar um exemplo mais claro, para eu me sentir que está. Quando eu comecei a observar o professor Olavo, comecei a observar aquilo, eu falei, cara, eu quero ser isso aí. Você está entendendo? Aí, na medida que eu quero ser isso aí, eu fui me informar, tá? Mas para ser isso aí, o que eu preciso ter para ser isso daí? Aí eu fui ter que estudar, tem que ter isso, aquilo outro.